Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, aqueles que acompanham o nosso programa Espírita Amor e Caridade, mais uma vez estamos retornando aos lares de todos vocês e agora anunciando a segunda temporada desse programa, que daremos início hoje como um primeiro programa desta série. Estaremos estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje temos aqui como convidadas, duas professoras, nossas amigas que estudam aqui também na nossa instituição, que irá participar desse nosso estudo, sendo que esse estudo será contínuo, terá continuidade nesta obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, não apresentei as duas companheiras nossas, irmãs. Marilza, aqui presente conosco para esse estudo. E também nossa querida Maria Antônia, professora também, e participante aqui do estudo em nossa instituição. Antes de darmos início ao nosso estudo, como é de orientação do próprio Jesus e da espiritualidade, e é uma prática espírita, abrimos qualquer trabalho nosso, estudo, seja doutrinário, enfim, mediúnico, sempre pedirmos a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus. Então nós iremos fazer agora uma prece inicial e pedimos assim àqueles também que estejam em seus lares que possam nos acompanhar, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, e a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, pedindo assim a proteção, a inspiração, a intuição, para podermos aqui, através do estudo, buscarmos o conhecimento deste Evangelho libertador das almas. Então todos nós temos carência de amor, de luz, luz espiritual. E é por isso que aqui nos reunimos hoje para o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desta mensagem libertadora de amor e de caridade. Assim, com a permissão de Jesus, da espiritualidade amiga e acima de tudo e de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado assim o nosso programa Espírita Amor e Caridade deste dia. Que assim seja. Então, dando continuidade à nossa apresentação, nós temos hoje a apresentar, naturalmente, várias encadernações foram feitas do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui essa encadernação, para vocês temos ali outra encadernação, temos outra encadernação, dependendo da editora, porque às vezes vocês podem interessar em querer adquirir esta obra, uma obra monumental, podemos dizer assim, da doutrina espírita, a mais lida e estudada, não só pelos espíritas, mas por muitas que querem conhecer os ensinamentos de Jesus na sua essência. Então, em todos os países. Não é? Em todos os países. Muito bem complementado aqui pela nossa companheira, em muitos países, essa obra ela está em muitos países, naturalmente, feita a tradução para a língua falada desses países. Bom, então, diante da nossa apresentação, nós sempre vamos ler a introdução, o item que se refere à obra, e iremos fazer aqui juntos os comentários pertinentes ao capítulo. Naturalmente, nós temos que esclarecer
alguns detalhes sobre esta obra. Inclusive, o nosso querido, não é, Allan Kardec e a espiritualidade superior assim o fizeram. Já desde o início, aqui na introdução, ele diz qual o objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Então, já aqui, Kardec divide, junto com a espiritualidade amiga, a obra em 5 partes. Primeira, a que se refere aos atos comuns da vida de Cristo, os milagres e as predições, e as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Nós aqui já estamos adiantando que esta obra, ela se refere ao ensino moral do Cristo. Então ela se detém no ensino moral do Cristo. E aqui cabe uma explicação por quê. Bom, os atos comuns da vida de Cristo. Não nos interessa saber a hereditariedade, não é, do Cristo. Se ele veio da casa de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, isso não tem interferência no conteúdo do ensinamento de Jesus. Outra questão também que muitos historiadores se debatem é sobre se Jesus tinha cabelos longos, se tinha olhos azuis, se a pele, né, a cútis dele era escura, branca. Isso não nos interessa. Então, é colocado toda essa... Porque isso traz realmente divergências. Então, na realidade, essa obra, ela se detém no estudo moral, o ensino moral, que esse não tem como ter divergência. Porque todas as religiões convergem para esse ensinamento. Então, não vamos ficar debatendo essas situações, não é? Sobre a questão também que ele fala, os milagres e predições, nós não vamos tratar nesta obra desse segmento. Então, nós vamos, aqui, conforme diz o objetivo desta obra, é a parte moral. Só esse esclarecimento. E nós observamos que logo no item 1, que nos cabe hoje aqui o estudo, nós vemos lá, se formos compulsar, abrir lá a Bíblia, nós veremos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, esta passagem. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a destruí-los, mas sim a dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos afirmo que enquanto não passar o céu e a terra, não passará da lei um só tio, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Bom, iniciando já o nosso estudo e a nossa conversa, eu quero aqui direcionar, vamos começar aqui pela Marilza, a que lei Jesus se referia, que não vinha destruir? A que lei ele se referia? Quando Jesus se apresenta, né, para o público que o seguia, essa lei a que ele fala é a lei contida no primeiro ensinamento, que é a lei de Moisés, né? Moisés foi o grande legislador que teve a incumbência de trazer o esclarecimento para o povo de um só Deus, né? Trazer o povo escravo, né, para um contexto moral e religioso e um contexto também dentro de leis, para dar forma àquilo que ele tinha como missão. Moisés tinha que ser um legislador, né? E tinha que trazer os ensinamentos da Torá, né, a público, reformá-los. Mas Jesus não ia destruir aquilo que já estava construído.
A missão de Jesus era dar continuidade, uma nova roupagem àquilo que o povo já tinha incorporado no seu pensamento. Então, por isso que Jesus vem e se apresenta como aquele que vem não jogar fora, né, aquilo que já era aquisição do povo hebreu, mas dar um novo entendimento, à luz do evangelho, quer dizer, à luz da boa nova que ele trazia ao povo, né? Ele, o enviado do Pai, tinha para ensinar coisas novas, mais sublimes, mais avançadas do que aquela que o povo já tinha aprendido, porque aquele povo já tinha conseguido uma maturidade espiritual. Por isso que Jesus fala, eu não vim destruir aquilo que já estava sedimentado, mas sim dar-lhes cumprimento, quer dizer, avançar no conhecimento. Antônia, tem alguma coisa a acrescentar na explicação bem objetiva da nossa companheira? Muito bom, Marilza. Então, a mesma coisa, porque nós temos até no Evangelho, nas explicações dos Espíritos, né, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, após as orientações de Jesus, Allan Kardec comenta, esclarece, e depois vem os Espíritos superiores que vêm também dando as suas explicações. E é muito interessante que na explicação dos Espíritos a respeito dessa questão, vem um espírito dizendo assim, ele faz um esclarecimento muito interessante e ele se assina, um espírito israelita. Olha só, israelita que é também judeu, que é também hebreu, é o que nós podemos denominar. Então ele diz assim, Moisés, emissário de Deus para trazer a revelação divina à terra, e ele diz, Moisés abriu o caminho, Jesus deu continuidade a essa obra e a doutrina espírita há de concluí-la. Olha que interessante, um espírito israelita com essa lucidez, um espírito sábio, vindo trazer para nós esclarecimento. Moisés, sabemos que no Monte Sinai, através da mediunidade, escreveu as leis, os 10 mandamentos, que são as leis divinas. Ele, como emissário de Jesus, do Cristo, de Deus, veio trazer, mais de 1000 anos antes de Jesus, do divino Jesus, essas leis divinas, este recado divino para nós. O que é revelação? O que deve ser revelado, o que deve ser sabido. E ele, vendo que naquela época, era comum roubar, era comum matar, os espíritos encarnados naquela época eram muito ignorantes. Então, alguns se sentiram estranhos diante das leis de Deus. Então, Moisés, sendo ele um fazedor de leis, um legislador, ele fez 613 leis humanas, disciplinadoras, leis mutáveis, porque as leis divinas, os 10 mandamentos, são imutáveis. As leis de Moisés eram para disciplinar as criaturas. Muito bem. Elas vinham disciplinar os homens para que eles pudessem seguir as leis divinas. Olha que interessante. Você, acrescentando o que você falou, nós estamos falando de algo que foi deixado, registrado isso, em papiros, pergaminhos. Estamos falando, quando falamos em Moisés, nós estamos nos reportando aproximadamente 4.000 anos atrás. Realmente, um povo, conforme até está aí na televisão, no cinema, um povo bárbaro. Aliás, tem sido apresentado até um povo ameno. Mas, na realidade,
a barbárie imperava. E importante que você falou, por isso a confusão que se faz das leis civis promulgadas por Moisés, que aí você falou, que foram 613, mas a maioria acredita que foram 623. 623. Que são todas leis de Deus. As leis de Deus são 10. As pessoas os 10 mandamentos das leis divinas. As pessoas confundem e pensam que foram 623 por causa das 603 muito bem elaboradas, né? Elaboradas de acordo com a necessidade do povo daquela época. Para que eles a pudessem mentalidade das pessoas. Frear, educar de uma certa maneira e higienizar. Porque as leis de Deus dizem, faça assim, seja assim. E as leis de Moisés explicando, se fizer assim, vai acontecer isso, mostrando as consequências que poderiam advir das coisas que fizessem até exageradamente, os castigos, aquelas coisas, para que a pessoa comendo se transformasse, fizesse o bem. É isso que você está dizendo, é que nessas leis civis, Moisés, ele colocou um caráter divino, dizendo que tudo provinha de Deus, para que as pessoas, aquele povo bárbaro, pudessem obedecer. Por exemplo, quando eu falei sobre a questão da higienização, eu vou dar um exemplo aqui. Por que Moisés proibiu a ingestão de carne suína? Por quê? Imaginemos lá, a temperatura naquela região da Palestina, ela oscila em 40 graus centígrados a 50, deserto mesmo. Imaginemos, sem geladeira, conforme nós temos hoje, frigoríficos, freezers, para guardar esta carne. Muito bem. Se abatia um animal. E outra, a questão da higiene. Você vê, para que possamos tratar porcos, há uma necessidade de uma quantidade de água enorme, para que puder, no mínimo, né, ter uma higiene, né, uma carne sadia, provavelmente. Então, o que ocorre? As pessoas ingeriam aquele alimento, essa carne, o animal era abatido de manhã, quando chegasse a parte da tarde, num calor de 40, 50 graus, já estava deteriorado. Muitas pessoas, muitos hebreus e aqueles que ingerissem esse alimento, morriam. E Moisés, que era conhecedor, nós sabemos disso, né, que foi criado num palácio como príncipe, ele tinha conhecimentos. Uma visão maior. Uma visão maior. Então, ele proibiu, mas dizendo que isso era um ato que Deus estava, não é? Então, ele considerou o quê? O porco um animal imundo. Que aquele que ingerisse esse animal estava também deixando a sua alma impura. Então, ele colocou uma lei humana, que seria isso, uma lei simplesmente de higiene, um caráter divino. E observamos que isso é até hoje. Muitos, acredito, judeus, né, hebreus, ainda não ingerem a carne, né, não se alimentam de carne suína. O que deveria também aí fazer os cristãos, não é? Porque desde que está na Bíblia, e a Bíblia diz que tudo que está lá foi Deus, né, é a palavra de Deus, então nós temos que separar as coisas. O Velho Testamento tem muita coisa boa para ser lida e estudada. Mas grande parte dos ensinamentos é a história revelada ao povo hebreu, o ensinamento. A lei divina realmente, conforme a Antônia aqui se referiu e a Marilza, são os 10 mandamentos da lei. Que é o primeiro código, podemos dizer assim, divino para frear a bestialidade humana. É isso que você falou. É o primeiro nível de dificuldade colocado para nós aqui. Não matarás. Nós podemos observar que os 10 mandamentos, inclusive eu vou lê-los, que estão aqui, inclusive podemos comentar, não é? Em que veremos que Jesus mais à frente resumiu todos esses ensinamentos, né?
Mas a princípio nós vemos que é o não matarás, o não adulterarás, enfim, o não. O que significa? Já era um nível de dificuldade. Aquele que conseguisse não fazer essas coisas, ele já estava se detendo diante do mal. Então é o primeiro, podemos dizer assim, ensino divino dessas leis, não é? Que ele não veio destruir, mas conforme diz a nossa amiga, veio dar cumprimento a elas, mas com a outra visão, que a boa nova é uma boa nova, boas notícias, novas notícias, que Jesus nos trouxe. Juarez, só a gente não podemos perder de vista que o contexto, a época de Moisés. Moisés tinha como missão maior trazer para aquele povo a ideia de um Deus. Um povo sem leis, um povo que vivia da barbárie. Quando ele coloca não adulterarás, não matarás, ele está determinando, né, que se fizer aquilo, vai sofrer maiores consequências. Isso no nosso entendimento hoje. Mas para um povo sem cultura e viciado à barbárie, Moisés tinha que ser um impostor, um impositor de lei. É não e é não mesmo. Se você olho por olho, dente por dente, porque o que você fizer, você vai sofrer. Porque eles não tinham um outro entendimento. E por isso Moisés traz para a exemplificação do seu ensinamento a figura de um Deus que pune. Aquele que não tem, pelo raciocínio lógico, a doutrinação dos seus sentimentos, necessário é ter um Deus que pune. Sem o medo, a pessoa não freia. E aí, nós vamos, agora já encerrando o primeiro bloco, vamos iniciar o segundo bloco, justamente fazendo essa comparação do Deus que Moisés apresentou à humanidade, ao povo hebreu, não é? E o Deus que Jesus nos apresentou. Então nós podemos fazer essa distinção e veremos, conforme você diz, a necessidade também de Moisés ter apresentado esse Deus a esse povo hebreu. Não é? Então nós vamos agora para o intervalo e depois do intervalo vamos iniciar o nosso segundo bloco. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Queridos amigos, companheiros, de volta agora ao nosso programa Amor e Caridade, na sua segunda temporada, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí deixamos em aberto no primeiro bloco, para darmos início agora, nossa segunda parte, a respeito de como Moisés apresentou Deus, né, ao povo hebreu. Então, a Marilza que levantou assim, né, a ideia. Então vamos reiniciar com os seus comentários a respeito
de como Moisés apresentou e por quê, não é? Ele apresentou Deus da maneira como apresentou. Não, como nós vimos anteriormente, Moisés tinha necessidade prática de apresentar para aquele povo em que ele tinha que conduzir pelo deserto, como ele fez, né? Que essa travessia durou 40 anos, segundo a história nos ensina, né? Para aquele povo em que não tinha nenhum critério de civilidade, Moisés tinha que apresentar aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus que cobra das imperfeições humanas uma conduta reta. Porque se assim não fosse, todo o trabalho dele não teria êxito. Como ele conduzir aquela multidão, onde era comum, né, entre eles a luta pela sobrevivência. Não tinha limite, né? Então ele como o legislador que foi, o representante de Deus à época, ele tinha que apresentar aquele Deus, né, vingativo, que mandava matar, porque para impor àquele povo o medo, os limites, através do medo. Porque já visto que até hoje muitas pessoas não fazem coisas, né, que não conduz com a civilização por conta do medo. É a temência a Deus, temer Deus, não é? Então, realmente você colocou bem. Muitas pessoas hoje dizem de uma maneira equivocada, não é? Na realidade, que temem a Deus. Eu sou temente a Deus. Não é? Você não precisa ter medo de Deus. Deus é tão amoroso como Jesus já ensinou. Não é? Mas essa visão de não temer a Deus é Jesus que apresenta. Isso. Jesus vem, né, e apresenta Deus de uma outra maneira. Deus é o Pai. Ele apresenta Deus como o Pai. A figura, né, daquele que protege. O Pai é o Criador. O Pai está em mim, como eu estou no Pai. É um Pai amoroso. Esse é o Deus que Jesus vem apresentar para todos nós, que já de alguma forma, através dos ciclos da reencarnação, aprendeu que a lei é de amor, né? A lei de Deus é a lei do amor. Então, não precisamos mais temer ao Deus vingativo, porque Deus dos exércitos, né? Isso, porque já passamos por esse período, né? Já incorporamos dentro de nós a fraternidade que Jesus veio apresentar. Como a doutrina espírita, você pode nos esclarecer, Antônia, que o espírito aí evolui, não é? Então, de Moisés a Jesus, temos aí aproximadamente também de 1800, os historiadores aí divergem. Não é? Uns dizem 1500, 1800, que é difícil realmente precisar, né, o tempo nesse período, quase 2000 anos. Então, já houve também uma evolução de uma certa forma. Não é? E havia, conforme já falamos aqui, a necessidade de apresentar esse Deus, né? O Deus que realmente castigava, o Deus que castiga, o Deus que pune, né? O Deus, podemos dizer assim, que perdoa. Então, esse perdão também tem que ser explicado. E eu gostaria que você nos explicasse, não é? A pergunta é: Deus castiga? Deus perdoa? Então vamos por partes, né? Quando Moisés veio, ele trouxe as leis divinas, né, os 10 mandamentos, e trouxe as outras leis, que são as leis disciplinadoras, para que o povo pudesse
agir dentro das leis divinas, eles precisavam das leis disciplinadoras. E o tempo que se passou, né, 1000 e não sei quantos anos, deu para que o povo, a humanidade, fosse se melhorando e já estivesse em condições de já receber Jesus com novos esclarecimentos. Então Jesus já veio mostrando Deus como realmente Ele é. Um Deus amoroso, um Deus Pai, né, que nos dá muitas oportunidades, inúmeras oportunidades. E quanto a se Deus castiga, não é... Deus não castiga, a gente é que se castiga, não é? O nosso juiz é a nossa consciência, é o juiz. Quando nós nos portamos mal diante das leis divinas, nós somos entregues a esse juiz, quer dizer, nós mesmos nos entregamos a esta consciência, a este juiz, que é a nossa consciência. E este juiz nos entrega, então, ao ministro da Justiça, que é a gente ter a necessidade de, através de novas existências, novas reencarnações, vir consertando os equívocos que cometemos. Não é assim, meu Deus, me perdoe e eu estou perdoado. Não é assim. O perdão de Deus, está impresso no perdão de Deus a nova oportunidade da gente acertar. Porque se Deus nos perdoasse dos nossos grandes equívocos e a gente não precisasse consertar nada, o que ia acontecer? Nós não iríamos crescer, não iríamos aprender. Então, através dessas vivências inúmeras no corpo físico, o espírito indo e voltando, através das reencarnações, é que nós vamos nos elevando, nos evoluindo, assimilando em nós essas leis. Pois não. Deixa eu só complementando aqui, Antônia, né? Assim, como Jesus veio dar uma nova conotação à lei, Jesus nunca disse que o Pai, né, puniria. Jesus sempre na caminhada dele, ele fala: o que queres que eu te faça? Aí alguns respondem: que eu seja curado, Senhor. Aí ele diz: então vá e não peques mais. Quer dizer, não faça, não recaia no mesmo erro. Em nenhum momento ele diz que Deus julga, ou que Deus absolve, ou que Deus pune. E quando ele socorre a mulher adúltera, ele fala: quem são aqueles que estão sem pecados? Ele não condena ela, ele manda ela seguir adiante, né? Não olhe para trás, quer dizer, se renove, vá. Em nenhum momento ele usa Deus como alguém que vai castigar ou punir, ou que vai absolver, porque ele sabe que a lei está na consciência de cada um, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Bom, resumindo, né, aí a minha pergunta: Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Tudo isso que você falou. Porque Deus não se ofende. Em um primeiro grau, o perdão pressupõe uma mágoa, um ressentimento. Então, para perdoar, é necessário que alguém tenha me magoado, me ofendido. Deus não se magoa e não se ofende nunca com os erros dos seus filhos. Porque Deus ama. Então, Deus não tem necessidade de perdoar. O perdão de Deus é a oportunidade que Ele concede, como você falou muito bem, aos seus filhos, nas existências sucessivas, para que Ele próprio corrija os seus erros. Deus, assim, Ele não perdoa. Deus não castiga, conforme você também colocou muito bem. Deus educa seus filhos. É diferente. É diferente a conotação de castigar, de educar.
Dou um exemplo muito simples aqui, com duas professoras aqui, né? Nós sabemos que os jovens, os pequenininhos, às vezes não querem estudar, têm dificuldade, são rebeldes. O que faz os pais? Pegam, não, hoje você vai sentar aqui nessa cadeira. Até fazer direito. Até fazer direito. Para ele, naquele instante que ele está doido para brincar... Repetindo o exercício. Não é um castigo. Mamãe está me castigando. A professora está me castigando. Não. Mas qual é a intenção dos pais, dos educadores? Educar. Fazer com que aquela criança cresça e seja um bom cidadão. Então, é isso que Deus quer com seus filhos. Que sejamos bons, que sejamos seres melhores. E nos educa. E para nos educar, como somos rebeldes, numa existência, muitas das vezes, é claro, é muito pouco. Então, é por isso, não é, que nós temos a certeza, não acreditamos, temos a certeza que nós não estamos aqui pela primeira vez e não será a última. Porque continuamos ainda deseducados. Porque nós não obedecemos ainda às leis divinas. Aliás, falamos nos 10 mandamentos, né, Antônio e Marilza? A quinta lei dos 10 mandamentos, da lei de Deus, não matarás. O que nós podemos observar hoje no nosso mundo? Vamos trazer isso para a atualidade. Hoje, pergunto aqui para as duas. Tivemos Jesus, que foi um avanço no código moral para a humanidade. O Evangelho é um código de moral, de ética, de comportamento para a humanidade. Amar o próximo, não só amar o próximo, amar o inimigo. Isso está muito aquém da nossa condição hoje espiritual. Mas a colocação, vamos voltar que hoje nós estamos estudando justamente, não vim destruir a lei, como disse Jesus, né? Esses 10 mandamentos que já nos acompanham há 4.000 anos. O 5º mandamento da lei, não matarás. Façamos agora uma viagem para a atualidade, nossos dias. Essa lei tem sido respeitada? Aliás, o não matarás, podemos abranger esse entendimento. Sem dúvida. É isso que nós vamos estudar agora. Sem dúvida. Podemos começar com a Marilza, depois a Antônia também, abordar esse assunto na atualidade. Vemos como somos espíritos difíceis, rebeldes. Né? Você vê, estamos aí com a dificuldade ainda de cumprir os 10 mandamentos. Assim, o não matarás não está sendo obedecido, né? Nós vamos ver que existe só no Brasil um aborto a cada 15 minutos. 135 pessoas morrem por dia no Brasil. Não é de morte natural. As estatísticas, né? Assassinatos. De várias formas. A última pesquisa foram 60 mil assassinados, acho que no ano de 2014. Fora as guerras, né? Nós matamos de várias formas. Nós matamos quando o idoso não é atendido nas suas necessidades. Nós matamos quando a criança não é amada, acarinhada, de várias formas. Então, o não matarás de Moisés se referia ao corpo físico. O não matarás de Jesus, ele vem falar que nós não matamos o espírito. Não conseguirás matar. Matamos o corpo, mas o espírito que é imortal não matamos. Nós matamos quando os hospitais não têm condição de receber os seus pacientes, onde o médico ele tem que optar por quem ele vai lutar para que a pessoa sobreviva e quem é aquele que ele vai deixar, entre aspas, morrer, porque não tem os recursos necessários. Tudo isso está dentro do não matarás. Porque não matarás a esperança sobrevive. do teu irmão também. Não é? Quantas vezes matamos a esperança do outro, né? Deprecia de tal forma. O professor na escola, ele mata o aluno quando ele não acredita na capacidade
dessa criança ou desse jovem, né, Antônia? Quantas vezes nós vimos isso na escola? Então, sem falar das guerras, porque... Mata a esperança de crescer, né? A guerra é óbvia em todo o noticiário, né? Bom, nós estamos já caminhando, então, para o encerramento desse nosso segundo bloco. E daqui a pouco, né, depois do intervalo, nós reiniciaremos o nosso terceiro e último bloco, estudando hoje esse capítulo de Mateus, quando Jesus disse que não veio destruir a lei. E estudando, basicamente, os 10 mandamentos, né? Da lei de Moisés, dos 10 mandamentos de Deus, para nós, realmente, estes sim, divinos. E os outros, que compõem, naturalmente, o Velho Testamento, que são leis civis, promulgadas por Moisés, conforme vimos aqui, resumindo um pouquinho o nosso estudo até agora, da necessidade que aquele povo tinha de se deter diante da barbárie, da agressividade de um povo bárbaro, que não tinha limites. E, naturalmente, Moisés empregou, né, imprimiu nessas leis o caráter divino. Então, nós vamos agora para o intervalo e, logo após, estaremos reiniciando o nosso terceiro bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Mais uma vez estamos retornando ao terceiro bloco e último do nosso programa, Amor e Caridade, em que hoje estamos focando, estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. No início do segundo bloco, nós dirigimos uma pergunta às nossas companheiras, nossas irmãs, sobre como Moisés havia apresentado Deus ao povo hebreu. E agora nós vamos retornar com a pergunta, não é? Sendo que como Jesus, podemos dizer, nos apresentou Deus à humanidade no seu evangelho de amor. Então nós vamos agora iniciar pela Antônia e depois a nossa querida Marilza também faz seus comentários. Então, nós sabemos que Jesus é o espírito da mais elevada luz, um espírito angelical, um espírito, o máximo. Até foi perguntado, né, no Livro dos Espíritos, eu acho que é a pergunta 625, não é? Kardec perguntou aos espíritos, qual é o modelo que Deus nos apresenta, o maior modelo que Deus nos apresenta de retidão e de dignidade, em outras palavras, né? Para que o homem possa seguir, guia e modelo da humanidade que Deus nos apresenta. E os espíritos superiores disseram, Jesus. Então nós sabemos que é um espírito iluminadíssimo, é o maior emissário de Deus, representante de Deus, o maior representante que veio à Terra trazer agora já o povo mais avançado do que na época de Moisés, trazer os seus ensinamentos, o seu evangelho, a luz do seu evangelho. Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Talvez por isso o equívoco de algumas religiões que pensam que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, é porque Jesus partilhava dos pensamentos de Deus. Ele pensava como Deus,
ele absorvia os pensamentos que Deus emitia. O que Deus é o verbo encarnado, quer dizer, o pensamento de Deus, a palavra de Deus, através, o verbo de Deus fez carne, quer dizer, a palavra, o verbo é a palavra de Deus encarnada, quer dizer, Deus falando através daquele Espírito iluminadíssimo que é Jesus, de absoluta, total e absoluta confiança de Deus que veio à Terra para trazer a segunda revelação, aquilo que nós precisávamos. Já estávamos em condições de saber, Jesus nos trouxe, falou do amor de Deus por nós, nos apresentou um Deus amoroso, um Deus que nos criou, que criou a toda a humanidade e que espera que nós nos amemos. Todo o ensinamento de Jesus é para nos ensinar a convivência com o nosso próximo. Ele trouxe, eu não vim destruir a lei, vim para que ela se cumpra. Então ele não destruiu a lei de Deus, mas ele a resumiu em duas. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, muito semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda acrescenta. Aí, nessas duas leis, estão resumidos todas as leis e os profetas. Quer dizer, a lei de Deus toda, porque Jesus se refere à lei divina. Toda a lei e os profetas. Quanto à lei de Moisés, Jesus derrocou muitas leis, porque, assim, mostrando, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, vindo do Pai, então, na realidade, com toda a autoridade, Antônia, amar Marilza, ao próximo. Então, Jesus, então, ele dividiu ali o tempo, né? Eu acho que ele encerra um ciclo de Moisés até ele, conforme ela citou aí. Eu gostaria que você comentasse aí essa diferença. Não é que até ali precisou ser assim. Jesus, inclusive, deixa bem claro. Mas a partir de agora... Então, há uma mudança. Que não seria mais assim, não é isso? Verdade. Jesus vem dividir o tempo. Moisés foi um emissário de Jesus. De Deus. Ah, sim, de Jesus também. Né? Isso mesmo, tem razão. Desculpe, mas... Jesus vem trazer os ensinamentos que Deus determina a ele, mas Jesus é maior que Moisés e todos os profetas. Sem dúvida. Né? Tanto é que o Batista, né, o João, que fala que ele não era capaz, né, de batizar aquele homem, porque aquele homem era maior do que ele, de todos os que vieram, que o antecederam. Então, como está lá no Livro dos Espíritos, é o guia e modelo da humanidade, não há outro. Se a gente quer salvar, se há salvação, é só seguir os passos do Mestre, é fazer tudo o que ele nos ensinou. E aí seremos verdadeiros cristãos. Uma coisa que a gente precisa colocar aqui é que Jesus não é Deus. Jesus é um filho de Deus, uma criatura de Deus. Aliás, ele foi crucificado pelos quem julgaram, né? Os que julgaram ou julgaram. Pelos que o julgaram. Perfeitamente, porque ele se dizia filho de Deus e não Deus. É importante ressaltar isso que você colocou, é muito importante. E ele traz, né, há várias passagens que os evangelistas registram, né? Ele fala, eu e o Pai somos uno, né? Isso. Quer dizer, estamos integrados. O Pai é maior do que eu. Eu vim para servir ao Pai. Eu não vim fazer nada de mim mesmo, mas dar cumprimento àquilo que o Pai me enviou. Eu não sou bom é meu Pai que está nos céus. Então, são várias afirmativas que Jesus se coloca como
sendo o Filho de Deus, um irmão nosso, né? E nós sabemos que é um concílio. É um irmão nosso que alcançou a pureza, sim, o estado pleno. O mais alto grau da evolução para nós. E sabemos que a divindade de Jesus, como Deus, nasce de um concílio romano. Então, para esclarecer, que o Jesus mesmo nunca se afirmou Deus, pelo contrário, né? E esse Deus que ele apresenta é aquele Deus de misericórdia, que entende os seus filhos. Muito bom. Eu gostaria também aqui de dizer o seguinte, é o divisor realmente, não é? Jesus. Não só divide a humanidade e o entendimento em relação a Deus. Através de suas parábolas, não mais aquele Deus, conforme aqui já dizemos, não é, que castiga, o Deus dos exércitos, enfim. Mas, principalmente, tirou de Deus o antropomorfismo, o que significa antropomorfismo? É uma palavra de origem grega, não é? Antropos, homem, e ismo, que é o sistema, que significa? É o sistema das pessoas que acreditam que Deus tem forma humana. Isso é importante ressaltar. Essa divisão, Jesus naquele diálogo com a mulher samaritana, ele deixa bem claro que Deus não tem forma humana. Mas lembrando ou relembrando junto ao poço de Jacó, esse diálogo foi travado entre a mulher, né? Ao meio-dia, junto àquele poço, em que ela foi apanhar água, em que Jesus pede água àquela mulher. Mulher, dê-me de beber. E ela se espantou, porque ele era um judeu. Não falava com samaritana. Não falava com samaritana. Não é? Havia realmente aquele cisma, aquela divergência entre esses dois segmentos do judaísmo. Então, ele disse a ela, mulher, se soubesses quem te pede água, tu pediria da água viva. Que água viva é essa, né? Importante a gente também lembrar que é o Evangelho, o seu Evangelho. Porque quem bebe do Evangelho, esse Evangelho de amor, jamais terá sede. Mais importante ainda, ela volta assim, mas você é judeu? A mulher se dirige a Jesus. E você deve adorar o seu Deus lá no templo em Jerusalém. Nós adoramos o nosso Deus aqui no Monte Gerazim, ou Gerazim, como queiram. E aí Jesus responde, mulher, dia virá que adoraremos, porque devemos adorar Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então não tem forma humana. Importante ressaltar. E dia virá que adoraremos Deus em qualquer templo, porque o templo de Deus é o coração humano, é o coração do ser. Então, importante ressaltar que até ali nós tínhamos Deus, né, a figura, né, que Moisés nos havia apresentado, que está aí no Velho Testamento, é esse Deus homem. E Jesus veio justamente através não só desse diálogo, e também estender aquele Deus que pune, né? Não mais, Deus que educa, e também Deus que não atira os seus filhos por erros apenas eternas e irremessíveis. Nós temos a parábola do filho pródigo, que naturalmente é aquele filho, né? Que vai, pega a sua herança, desperdiça tudo e se arrepende. E o que Deus faz com ele? Porque ali o Senhor, que tinha os 2 filhos, não é? Representa Deus. E ele volta à casa do pai, e como o pai o recebe? Então não atira, não condena, apesar dos seus erros e dos seus equívocos. Importante ressaltar também dentro dessa parábola que em nenhum momento, quando o filho mais novo pede ao pai, a Deus, os seus talentos, né? A sua herança, podemos assim dizer, em nenhum momento Deus diz que não ia dar. Sabe por quê? Ele respeita nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. E quando nós nos damos mal, né?
Devido à nossa escolha, nos arrependemos, a gente volta correndo para a casa do Pai. Quando a gente cai em si, quando se arrepende. Quando não, a gente fica em sofrimento, não é? Então, é importante a gente ressaltar que esse Deus que Jesus nos apresenta é todo de amor e de misericórdia. E também, Juarez, que esse sofrimento que a gente fica não é eterno. Justamente, não é? Esse sofrimento vai acabar no momento em que a gente se arrepender e resolver palmilhar o bom caminho. O filho, ele encerra ali no momento quando ele cai em si. O cair em si é tomar consciência da escolha infeliz que o indivíduo faz, muitas vezes. É tomar consciência de que ele errou, não é? Porque, na realidade, errou. Porque o pecado, na visão de Jesus, que é, em hebraico, a palavra emartia, que significa errar o alvo. Esse é o entendimento de Jesus em relação ao pecado. Nós erramos o alvo. É simplesmente isso. Então, as escolhas infelizes significa isso aí. Minha gente, estamos aqui, o papo está muito bom, mas nós estamos caminhando aí para o nosso encerramento e teremos sempre às terças-feiras, né, podemos dizer assim, no nosso estúdio, gravando e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrarmos o nosso encontro, né, deste dia, nós vamos encerrar com uma prece de agradecimento. Não é? Falamos tanto nesse Deus de amor, de misericórdia, apresentado pelo nosso Mestre Jesus, e devemos sim, sempre, elevar nossos pensamentos a Ele em agradecimento por tudo que Ele nos concede em nossas vidas. Então nós vamos pedir a nossa querida Marilza para fazer assim a nossa prece de encerramento de nosso encontro deste dia. E assim, envolvidos por esses pensamentos benéficos que sustentam a nossa alma, nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido, todas as escolhas que fizemos, a graça por termos palmilhado esses caminhos, que possamos distribuir essa alegria e esse entendimento com todas as pessoas. Abençoa também, Senhor Jesus, cada lar que assiste este programa, que eles sintam-se companheiros, amados por Jesus, cada um vivenciando as suas experiências aqui na Terra, e que tenham a certeza de que nunca estão desamparados, que a misericórdia do Pai, do Deus apresentado por Jesus, ela é constante em nossas vidas. Agradecemos aos colaboradores, agradecemos também a esta escola de amor e caridade. Que estejamos todos em paz. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.